Olá, gente. Que a graça e a paz de Cristo estejam sobre nós. No estudo anterior, aprendemos que os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo e fazem parte da obra do Deus triuno na edificação da igreja. Entretanto, existe uma dúvida muito comum entre os cristãos, pois muitas pessoas confundem dom espiritual com ministério. Há quem pense que são exatamente a mesma coisa e outros acreditam que cada ministério possui obrigatoriamente um único dom específico. Mas será que as Escrituras realmente ensinam isso? Antes de começarmos nosso estudo, pense comigo: o que é um dom espiritual? O que é um ministério? Existe diferença entre eles? Todo ministério depende de um único dom? O mesmo dom pode ser usado em diferentes ministérios? O que a Bíblia realmente ensina sobre esse assunto? Vamos abrir a Bíblia e estudar o que está escrito. A Bíblia faz distinção entre dons e ministérios, e ao escrever aos Coríntios, Paulo apresenta uma sequência muito interessante, onde ele afirma: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e 5. Observe que Paulo utiliza duas palavras diferentes. Primeiro ele fala dos dons e depois fala dos ministérios. Se fosse exatamente a mesma coisa, não haveria necessidade dessa distinção. Logo no início do capítulo 12, o apóstolo deixa claro que estamos diante de duas realidades relacionadas, porém bem diferentes. O que é um dom espiritual? Ora, o dom espiritual é uma capacitação concedida pelo Espírito Santo para que o cristão possa servir ao corpo de Cristo. Não é um talento natural. Não é uma habilidade adquirida apenas pelo estudo. E também não é uma recompensa por tempo de caminhada cristã, mas é uma capacitação espiritual concedida totalmente pela graça de Deus para cumprir um propósito dentro da igreja. Por isso, Paulo utiliza a palavra charismata, derivada de charis, que significa graça. E os dons existem porque Deus, em sua graça, capacita seu povo para servi-lo. Mas então, o que é um ministério? A palavra utilizada por Paulo é diaconia, que significa serviço. E esse detalhe é muito importante, pois hoje, quando alguém fala em ministério, muitas pessoas pensam imediatamente em posição, em cargo ou título. Entretanto, no Novo Testamento, ministério significa, antes de tudo, serviço. Não é um lugar de destaque, mas é um tempo de trabalho, sendo o espaço onde o cristão utiliza aquilo que Deus lhe concedeu para servir aos seus irmãos. Jesus mostrou isso de maneira extraordinária quando declarou: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Ora, se o próprio Senhor definiu seu ministério pelo serviço,
não podemos compreender ministério de uma outra maneira. Perceba que Cristo concede os ministérios e Paulo, ao escrever aos Efésios, declara: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Efésios capítulo 4, versículo 11. Observe cuidadosamente que é Cristo quem concede esses ministérios à igreja. Esses homens são dados por Cristo para preparar os santos para a obra do ministério, visando a edificação do corpo de Cristo. O ministério, portanto, está relacionado ao chamado e ao serviço que Cristo confia a determinada pessoa. O Espírito Santo distribui os dons, enquanto Cristo estabelece os ministérios. Paulo afirma que os dons são distribuídos pelo Espírito Santo. E mais adiante, ele escreve: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Esse versículo responde uma dúvida muito comum, que é o fato de que os dons não são escolhidos pelo cristão. Também não são distribuídos pela própria igreja, pois quem os reparte é o Espírito Santo, e ele o faz segundo a sua vontade soberana. Aqui vejo um detalhe bem extraordinário, pois existe uma tendência muito comum de tentar criar uma tabela perfeita entre dons e ministérios. Por exemplo, alguns afirmam que todo pastor deve possuir obrigatoriamente determinado dom. Outros dizem que todo evangelista precisa manifestar outro dom específico. Entretanto, as Escrituras nunca fazem essa afirmação. A Bíblia nos mostra que é Cristo quem concede ministérios e o Espírito Santo distribui dons, mas ela nunca estabelece uma ligação obrigatória entre um ministério e um único dom. Quando tentamos criar regras que a Bíblia não criou, corremos o risco de ir além do que está escrito, e esse é exatamente o cuidado que Paulo nos ensinou desde o início desta série, pois o ministério pode utilizar vários dons. Pense, por exemplo, em um pastor que, durante seu ministério, pode utilizar sabedoria para aconselhar, conhecimento para ensinar, discernimento para proteger a igreja contra falsos ensinos, fé para enfrentar momentos difíceis, misericórdia ao cuidar dos que sofrem. Perceba que um único ministério pode desenvolver diversas capacitações concedidas pelo Espírito Santo, e os dons tornam o ministério mais eficaz, mas eles não definem o ministério. O mesmo dom pode ser utilizado em diferentes áreas de serviço. O dom de ensino, por exemplo, pode ser exercido por um pastor, por um mestre, por um missionário, por alguém que lidera pequenos grupos, por um evangelista que ensina novos convertidos, mas o dom continua sendo o mesmo, e o contexto do serviço é que muda. Isso revela a riqueza da graça de Deus. O
O Espírito Santo não trabalha de maneira limitada ou mecânica. Ele distribui seus dons conforme sua perfeita sabedoria. E não devemos criar regras onde a Bíblia não criou. Ao longo da história da Igreja, muitos estudiosos elaboraram esquemas tentando relacionar cada ministério a determinados dons. Esses modelos podem até possuir valor didático. Entretanto, devemos tomar cuidado para não lhe atribuir autoridade que pertence apenas às Escrituras. A Bíblia afirma claramente que Cristo concede os ministérios e também afirma enfaticamente que o Espírito Santo distribui os dons, mas ela não estabelece uma correspondência física entre eles. E, por isso, devemos permanecer dentro dos limites da revelação bíblica, como vimos no primeiro estudo, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. E esse princípio continua sendo sempre a nossa segurança. Podemos fazer uma comparação que nos ajude a entender esse princípio. Imagine um médico. Seu chamado é exercer a medicina, mas para cumprir uma missão, ele utiliza diversos instrumentos, tais como o estetoscópio, aparelhos diagnósticos, medicamentos, cirurgias. Mas percebam, nenhum desses instrumentos é a profissão dele, mas são recursos utilizados para cumprir seu trabalho. E de maneira semelhante, o ministério é o campo de serviço. Os dons espirituais são as capacitações que o Espírito Santo concede para que esse serviço seja realizado com eficácia. Um instrumento não substitui a missão, e a missão não elimina a necessidade dos instrumentos, sendo que é exatamente assim que também acontece na Igreja de Cristo. Para concluirmos, podemos dizer de uma maneira enfática que as Escrituras nos mostram que o dom espiritual e ministério não são sinônimos, pois o ministério é o campo de serviço, como já vimos, para a qual Cristo chama determinadas pessoas. E o dom espiritual é a capacitação que o Espírito Santo concede para que esse serviço seja realizado de acordo com a vontade de Deus. Aprendemos que um ministério pode utilizar diversos dons e um mesmo dom pode ser útil em diferentes ministérios. E quando compreendemos essa distinção, evitamos criar regras que a Bíblia nunca estabeleceu e passamos a valorizar a soberania de Deus na distribuição de seus dons. No próximo estudo, veremos que essa distribuição não acontece segundo a vontade humana, mas segundo a perfeita vontade do Espírito Santo. Também descobriremos porque Paulo afirma que um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, e entenderemos o que essa verdade significa para a vida da igreja. Pense nisso. #fica a dica. Deus te abençoe.